reflexão crítica cabível em pleno século XXI ao movimento chamado worship, a adoração que adora adorar. Mozinha, solta a vinheta aí, ó. Pra gente falar de worship, antes a gente precisa falar um pouco da história da música cristã no Brasil. E eu quero fazer uma análise rápida aqui, sem querer ser academicista ou qualquer coisa do tipo. Mas vamos pensar um pouquinho. O movimento gospel, ele surge lá do movimento Jesus Movement, que surgiu lá em meados de final dos anos 60, início da década de 70. Havia uma necessidade da igreja sair das quatro linhas, ou das quatro paredes, na verdade, e ir ao mundo pregar o evangelho. E esse grande movimento que acompanhou o movimento de estoque, sexo, drogas e rock and roll, tornou-se o grande boom nas igrejas evangélicas dos Estados Unidos e que influenciaram o Brasil. E assim seguiram as coisas. Acontece que muitos estudiosos apontam que o gospel virou, na verdade, mais um movimento americano ligado à música negra, ao R&B, ao soul e tal, e que deixavam outros estilos ou outras culturas de dentro da igreja de fora. Focavam apenas essa música hoje conhecida como as churches negras americanas e tal. Esse movimento chegou ao Brasil principalmente nos anos 80. A Igreja do Renascer em Cristo, ela bancou esse movimento, aliás, é dela o termo gospel no Brasil. Ela abre a famosa gravadora Gospel Records e lança grandes bandas que até hoje nós conhecemos, como Resgate, Oficina G3, Fruto Sagrado, Catos Barneia, Código C, Rebanhão, dentre outras e outras que aqui eu estou esquecendo. Sim, é fato, foi muito importante o movimento gospel nos anos 90. Abriram-se as portas da igreja, abriram-se as portas da eclésia em busca dos loucos, dos párias, dos malucos lá fora. Mas no final da década de 90 e início dos anos 2000, nós percebemos, e aqui nós precisamos fazer uma meia-culpa, nós percebemos uma certa saturação do mercado. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, nós percebemos, e aqui nós precisamos fazer uma meia-culpa, uma certa saturação do rock gospel brasileiro. Tanto é verdade que o mercado começa a inventar uma nova forma de música. E aí ficaram famosos os primeiros adoradores que não tinham ainda o termo worship. Os ministérios de adoração, os famosos adoradores de adoração profética e os famosos adoradores que faziam as músicas espontâneas, de adoração espontânea. E aí entraram Diante do Trono, Casa de Davi, Mike Shea, David Keelan, Pastor Antônio Cirilo, aqui eu tô misturando os nomes, enfim, e vários outros que no início dos anos 2000 começaram a estourar no mercado fonográfico cristão brasileiro. O que consistiam essas músicas? Músicas de adoração e que não tinham mais a ideia de formar uma música na mesma linguagem daqueles que estavam lá no mundo. Pelo contrário, a ideia era pegar aquilo que acontecia dentro de uma igreja e colocar lá fora para as pessoas. A ideia é colocar a igreja para o mundo e não apenas enviar pessoas da igreja para o mundo para, através da linguagem deles, atraí-los para a igreja. Novamente, a ideia era pegar a igreja, o culturalismo eclesiástico, o culturalismo daqueles que participam de uma igreja e levá-lo para fora. Tanto na linguagem que a gente brinca do crentonês, na música do crente, na forma de expressão corporal, visual, a estética, a essência do cristão que acontecia dentro da igreja fosse levada ou foi levada para fora. Isso foi muito bom. Nós mostramos a cara da igreja para a sociedade. E, concomitante, nós percebemos sociologicamente um crescimento da igreja evangélica no Brasil. E nós deixamos de ser minorias para sermos absolutamente relevantes na política, no mercado business, na cultura, seja ela na música, nas artes, no cinema, em tudo quanto é lugar, o cristão evangélico se fez participante de maneira significativa. Mas nós chegamos em 2010, na primeira década encerrada do século XXI. E aí nós percebemos uma coisa também curiosa. Um movimento que era importante, e por que ele foi importante? Porque houve essa saturação do rock gospel brasileiro. Nós percebemos uma galera que ia pro show apenas pela guitarra, pela bateria, pela estética e não pela essência. Nós percebemos uma galera que estava saturada de bater cabeça, apenas da estética da música, apenas da linguagem, mas não da essência. Um certo emocionalismo que se tinha nos eventos, mas que não estava gerando cristãos verdadeiros. Esta crítica foi feita inclusive por grandes nomes do rock gospel brasileiro.
Um movimento curioso e importante que nós percebimos, inclusive em shows, principalmente do Oficina G3, quem é fã vai lembrar disso na época, era a censura dos cantores. Na época o PG, que era o cantor, na época o PG que era vocalista do Oficina G3, mas do próprio Juninho Afran e outras bandas, inclusive o próprio Resgate, nós vimos uma censura do bate-cabeça, do mosh no meio dos shows, porque aquilo já estava ficando tão saturado que a galera dizia, não, a gente não quer isso, a gente quer pregar o evangelho. Talvez essa seja uma grande saturação que o movimento sofreu em meados dos anos 2000. E com isso, como eu disse, apareceram ali os movimentos de adoração. Em 2010, portanto, já estava estourado os movimentos de música mais de adoração e que começaram a ficar conhecidos mais e mais na cultura como tal do worship. E com uma primeira proposta muito importante, a ideia de uma adoração, não apenas músicas intelectivas, mas músicas que tocavam o sentimento de modo que eu pudesse estar pensando em outras coisas e ao mesmo tempo escutar as músicas e repetir aquelas frases. No primeiro momento, sim, teve a sua grande importância para a música e para a adoração, sem dúvida. Porque se o rock sempre teve um apelo para a intelectualidade, para a intelectividade, para o raciocínio, o worship tem um apelo ao sentimental, ao sensível, à emoção. Isso não é de todo ruim, desde que feito com sabedoria, com decência e com excelência. Acontece que todo movimento filosófico sempre tem ao longo da história um resíduo. E como ficou muito sucesso o movimento worship, chegamos agora, a partir de 2010, com um boom desse estilo. Chegamos agora em 2021, com o início da terceira década do século XXI, com uma saturação também. E que saturação é essa? Apenas o emocional pelo emocional. Apenas a repetição pela repetição. Músicas cada vez mais tribalistas, músicas cada vez mais selvagens, e aqui selvagens que eu falo do ponto de vista reptiliano, onde a pessoa ela entra num transe, onde ela se mexe bastante, onde é uma coisa extremamente, como eu tô dizendo, tribalista, e ela entra naquele transe e quando sai, ela se liga. Tal como as pessoas saem de um transe quando as luzes de uma balada se ligam às 5 horas da manhã. Me desculpe a comparação, mas eu escrevi um artigo sobre isso, que a música cristã hoje, worship, ela tá se comparando e muito às músicas dance, técnico que nós tínhamos no final dos anos 90. Aquela coisa que toca, que balança como funk, aquela coisa que a pessoa entra no movimento corporal e daqui a pouco ela se liga e sai. E por que eu estou dizendo isso que me preocupa muito? Essa frase, worship, a adoração que adora adorar, ela surgiu numa conversa que eu tive com o Juninho Afran há poucos dias atrás. A nossa preocupação e a preocupação do povo chamado cristão, do povo de Deus, é de que tem uma galera que está entrando apenas nessa, apenas pela vibe, apenas pela cultura, que hoje está sendo chamada de cultura do reino. Mas a tal cultura do reino é uma cultura estética, onde a música tem que ser estetizada de um jeito, onde as roupas tem que ser de um jeito, onde a linguagem tem que ser de um jeito, onde a igreja tem que estar de um jeito, escura, com luzes na cara, com não sei o que, com muita fumaça e tal. Ok, tem uma importância isso, tem uma verdade estética nisso, mas sem essência, é como o sepulcro caiado. E a nossa preocupação, ou melhor, a minha preocupação é de que tem se tornado apenas a cultura pela cultura. Não adoram um Deus vivo, Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança, ao Deus da palavra de Deus, mas adoram apenas adorar. Adoram a adoração, adoram o estilo, adoram entrar na vibe, adoram entrar no rolê, mas não adoram o Deus que é o fim de todas as coisas, ou seja, ficam parados no caminho. Os meios em detrimento do fim. E esse fim acaba sendo deixado de lado. E onde que eu provo isso pra vocês? Vão pra igreja de vocês, pra essa galera que parece que quando tá no altar tocando e cantando, cara, parece que estão ali na antessala de Deus, estão no Monte Sinai. Caraca, esses caras devem ter uma relação muito profunda com Deus. Peguem essas pessoas e conversem com elas sobre a palavra de Deus. Eu já fiz essa pesquisa. Sabem pouco de Bíblia, estudam pouco a Bíblia, não sabem nem falar direito o que são evangelhos sinóticos, não sabem nem direito dizer qual é a diferença do evangelho de João para os 3 primeiros evangelhos, não sabem nem falar qual é a sequência dos livros bíblicos, não sabem dizer, por exemplo, como eu tive essa oportunidade de pregar um dia num evento como esse do worship,
e falar dos filhos do trovão na Bíblia e eu ter que parar a mensagem porque achavam que eu estava falando uma metáfora, eu estava zoando, ou eu tinha falado uma heresia. Eu disse não. Pedro, Tiago e João, está escrito, os filhos do trovão. Ou seja, pessoas que se demonstram esteticamente como se fossem os mais e mais filhos da intimidade do Pai. Mas na vivência, sabem pouco de Bíblia, sabem pouco da história, sabem pouco da vida espiritual, do que é a caminhada de fé, mas sabem muito da adoração. Sabem muito de adorar a adoração, mas sabem pouco do que verdadeiramente é adorar a Deus, porque o worship não é um estilo de vida. E aqui, ó, worship entre aspas, no sentido do estilo musical. A adoração, sim, e louvor são estilos de vida daqueles que verdadeiramente vivem com o Pai. Desde aqueles que gostam de uma música mais emotiva, amém por isso, mas também aqueles que gostam de uma coisa mais sacra, mais fechada, mais órgão, porque na caminhada da fé cabe sempre a diversidade da adoração. Tem pessoas que gostam de mais barulho, tem pessoas que gostam de menos barulho, tem pessoas que adoram com o samba, tem pessoas que adoram com o rock, tem pessoas que adoram com a orquestrada. Não importa, o que importa é ser feito com excelência e direto ao coração de Deus. O meu medo é que o worship tá virando os novos clubbers dos anos 90, que o worship tá virando os novos emo dos anos 2000, os novos tempos da brilhantina. Deus não está reduzido a um estilo de moda, Deus não está reduzido a um estilo de música apenas, mas Deus é o motivo para o qual nós cantamos, adoramos, seja qual o estilo de música, seja a forma de ser, seja a linguagem que eu uso, mas deve sempre buscar o coração do Pai. Galera, a gente tá nesse cenário hoje todo diferente aqui, porque o canal Veja por Outro Ângulo tá cheio de novidade para 2022. Nós estamos com um projeto para gravar vários covers que a gente quer também passar para vocês, então fiquem ligados, porque muita coisa nova vai rolar. Esse é o apelo que o canal Veja por Outro Ângulo faz. Deus está nesse movimento chamado de worship? Sim. Porque Deus também está no que nós tínhamos antigamente o pragode? Sim. Deus está no rock, no white metal? Sim. Deus está no heavy metal? Sim. Deus está no pagode, Deus está no samba, Deus está no baião. Deus está onde Ele for adorado. Cuidado em reduzir Deus apenas a uma estética, apenas a uma moda. Assim como o rock gospel brasileiro errou muito no final dos anos 2000, onde o mercado sugou esse estilo tão maravilhoso e tornou uma moda pela moda, onde você só era evangelístico se você tinha brinco e cabelo pintado. Também nós percebemos um erro terrível que o movimento worship está causando hoje. Um bando de molecada que não aguenta um não de Deus, mas sabe gritar e chorar e entrar numa vibe tão louca que parece que só eles têm uma relação com o Pai. Cuidado, vamos voltar às primeiras práticas, à palavra de Deus. Sabei vocês se apresentarem a Deus como obreiros que manejam bem da palavra da verdade. Esse é o nosso apelo do canal Veja por Outro Ângulo. Sejam bem-vindos a 2022, porque o barato vai ser assim agora. É Veja por Outro Ângulo.